Bom dia, Brasil. Bom dia, Natália. Bom dia, Maju. Bom dia, Rafael Cuba. Bom dia, Davi. Bom dia, Rafael Cuba. Bom dia, Breno. Bom dia, Mundo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, olha só, a gente vai iniciar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos iniciar o capítulo 5, tá? Capítulo 5, gramática. Escritura e formação de palavras. Ai, que delícia. Hoje todo mundo vai participar, né? Gramática. A professora Gabriela mandou um beijo. Ela pediu para mandar. Manda outro, Gabi, para ela. Obrigado. Estrutura, saudades dela. Estrutura e formação das palavras. Bem, turma, página 205. Página 205. Turma, olha só, essa matéria está na página 205, né? Isso geralmente é matéria de 9º ano. Tem gramáticas que já vem no 8º. Exemplo, o SAIS, né? Que é o livro que vocês estudavam ano passado e que esse ano só está com o ensino fundamental. Ele já trabalha essa matéria no 8º ano, esse ano no 8º ano. Eu não lembro, ano passado, se eu ensinei isso para vocês no 9º, não lembro. Eu sei que eu já ensinei isso no 9º ano do Marcos Rodrigues, porque geralmente isso é matéria de 9º ano. Os outros alunos que vieram de outras escolas, certamente eles aprenderam essa matéria que eu vou dar hoje no 9º ano. Agora, vocês que foram ano passado da escola, eu não lembro se eu ensinei ano passado ou se vocês aprenderam no 8º. No 8º ano vocês não eram meus alunos. Mas eu lembro que o 9º ano, antes de vocês, eu ensinei isso. Turma, então olha só. Vamos começar a falar aí, né, de... depois eu mando, tá? Já sei que vocês vão pedir o documento para vocês. Deixa eu só carregar aqui. Estão vendo aí, gente, o PowerPoint, o slide? Estão vendo alguma coisa aí? Sim. Sim, então tá. Obrigado, Rafael. Então, olha só, estrutura e processos, né, de formação das palavras, né? Então, olha só, gente, vamos entender mais ou menos como que uma palavra é subdividida, né? Exemplo, eu tenho uma estrutura das palavras, né? Então, ela vai ser dividida em partes menores. Essas partes menores eu vou chamar de elementos mórficos ou eu vou chamar de morfemas. Então, essas partes que são divididas, subdivididas, eu vou chamar de morfemas ou elementos mórficos. Tá? O que eu estou querendo saber? Eu estou dizendo que cada palavra, para ela poder ser formada, ela tem partes, né? Ela tem partes. Para uma palavra existir, ela tem partes. E essas partes são chamadas de morfemas ou elementos mórficos. Bom dia. Agora voltou. O slide tinha saído para eu poder escrever no chat. Se bem que eu posso escrever no chat aqui, mas eu só posso escrever no chat caso alguém me chame. É uma coisa meio doida. Então, olha só. Então, no caso, eu tenho a palavra gatinho, né? Quando eu tenho a palavra gatinho, significa que ela foi originada de uma outra. Então, no caso, o gate, eu tenho 3 partes na palavra gatinho. Eu tenho gate, maisinho, mais o. Na palavra infelizmente, turma, a mesma coisa. Eu tenho in, mais feliz, mais mente. Ou seja, em gatinho eu tenho 3 elementos mórficos, que é a mesma coisa que morfema.
E, infelizmente, eu tenho mais 3 elementos mórficos que eu também chamarei de morfema. Então, olha só, turma. Quais são esses elementos mórficos? Quais são os nomes dessas partes que formam uma palavra, né? Os elementos mórficos são radical, vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Então, olha só, o que seria o radical, né? Exemplo, quando a gente estuda substantivo, nós estudamos substantivos primitivos e nós estudamos também substantivos derivados. Então, exemplo, isso a gente geralmente aprende no quarto, quinto ano, sexto ano, né? E o professor chega e fala assim para vocês: olha só, eu quero um substantivo primitivo que vocês me deem exemplos de 5 ou sei lá quantos substantivos derivados, ou seja, substantivo primitivo. É o substantivo que dá origem a outras palavras, né? Que dão origem aos derivados. Então, olha só, eu tenho radical, vocês vejam em vermelho, eu tenho radical PEDR, pedre, né? Então, eu tenho pedra, que de pedra eu vou ter pedreiro, que eu vou ter pedrinha, que eu vou ter pedrada, que eu vou ter pedregulho, o próprio nome Pedro, né? Petrópolis. Então, apedrejar, porque às vezes a gente sempre coloca isso que está de vermelho, o radical, né? O elemento mórfico radical, as pessoas sempre colocam no início, mas você pode colocar algo antes, eu posso falar apedrejar, né? Eu posso falar isso. Depedrar. Então, eu posso usar antes também, mas as pessoas só lembram depois, né? Olha só, gente, a vogal temática, né? Então, eu tenho a vogal temática também como morfema. Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Então, olha só, turma, eu, eu tenho um exemplo, cantar. Qual é a vogal temática de cantar? É o A. Para eu poder fazer isso, eu posso colocar o verbo em qualquer. Eu tenho o verbo em qualquer tempo. Eu vou nesse verbo e coloco no infinitivo. Eu coloco assim: cantarei, cantarei, cantava. Qual é a vogal temática? É simples, você vai e coloca no infinitivo. O infinitivo é o nome do verbo, para quem não lembra. Cantar, vender, chorar, sorrir. Então, no caso, cantar, vogal temática vai ser o A. No vender vai ser o E e no partir vai ser o I. Até aí tudo bem, né, gente? Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Exemplo, parto. É radical, mas desinência. Por quê? Porque esse parto, né, no caso, qual seria a vogal temática de partir? Eu tenho que colocar o meu verbo conjugado no infinitivo. Então, se eu tenho a palavra parto, certo, gente? Parto é de partir. Pressupõe-se o quê? Que a vogal temática seria o I, né? Mas em parto, eu não tenho I como vogal temática, então eu vou ter radical mais a desinência. Essa desinência é o O tá me indicando que faz parte do tempo presente, tá? No caso, no verbo. Porque se for num nome, a desinência nominal, eu tenho a palavra menino, e eu tenho a palavra menina. O O e o A não vai ser vogal temática. Porque olha só, gente, eu tenho que achar a vogal temática no verbo, que eu vou ter a desinência verbal, que é diferente da vogal temática do nome, que é a desinência nominal. Então, se eu chegar e falar assim, garoto, garota, todo mundo sabe que garoto e garota não é verbo. Então, esse O do garoto, esse A dessa garota, porque o garote está indicando o quê? Está indicando que é o radical. Agora, esse O e esse A está indicando o quê? Desinência de gênero. Num verbo, você não vai ter desinência de gênero. Agora, garoto, garotos, garota, garotas. Eu vou ter desinência de gênero, como também eu terei desinência de número. Estão conseguindo entender, primeiro ano, o que estou falando?
É gramática, vocês participam, lembra? Vocês participam de literatura. Então, olha só, eu tenho o tema. O que seria o tema? O tema é quando eu tenho radical mais vogal temática. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ver. Foi, Lorraine, isso ano passado? Eu não lembro. Porque eu estou ensinando isso, eu ensinei isso este ano para o 8º ano. Foi matéria do 8º ano. Eu não lembrava se eu tinha ensinado para vocês, sinceramente. Então, para vocês eu ensinei também. Então, olha só, turma. Foi uma curta, porque... Pode falar, estou ouvindo. Não sei se... Cadê o Robson, gente? O Robson não está aí, não? Ué, o Robson não entrou hoje, não. Olha só, eu tenho o verbo canto. Eu vou colocar aqui o pronome bonitinho. Começa com esse assunto, não, hein? Eu já ia colocando aqui, escrever, eu tô com depressão. Eu canto. Passado eu quase morri nessa turma por causa disso. Eu canto. Então, turma, eu canto. O que eu fiz aqui, gente? Eu canto. Calma aí, gente. Eu canto. Quando eu falo que eu canto, eu tenho o cante. Vai perceber, Rafael? Eu tenho o cante, que é... Como é que eu vou explicar isso? Calma aí, eu tenho... Não escrevam aí no chat agora, não. Eu canto. Aí eu tenho cante. Ah, já sei. Eu tenho o cante, que vai ser o radical. Coloca entre parênteses, que é uma forma. Mas eu vou colocar, gente, o O e entre parênteses, que será a vogal temática. Turma, vocês sabem que tem professores que vão chamar a vogal temática de VT. Então, é interessante vocês saberem o significado da sigla, né? Então, o tema, né, na verdade, o tema... Gente, eu me perdi. Eu acho que eu estava explicando o tema, não era isso? Tô doido. Vocês começaram a falar dessa maluquice aí, vocês não, né? Maria Júlia e Lohane de depressão, acabou que eu desviei minha atenção. Então, olha só. Quando eu tenho radical mais vogal temática, eu terei um tema. Tudo bem até aí, turma? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Deixa eu ver aqui. Estão, né? Essa matéria é bem simples, né? Eu acho essa matéria bem simples. Eu acho que essa matéria foi feita para ninguém tirar nota baixa. Então, olha só. Vamos ver essas desinências, né? As desinências, gente, são as terminações. Então, olha só. São elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididas em desinências nominais e desinências verbais. Como o nome já diz, desinência nominal são as desinências voltadas para o nome. E desinências verbais são as desinências voltadas para o verbo. Então, olha só, as desinências nominais, né? As desinências nominais, gente, elas sempre vão indicar o gênero e o número, né? Então, se eu chegar, como eu falei há pouco, menino, menina. Então, se eu colocar o O no final do radical menine, né? Menin, menin, se eu colocar o O, significa que eu estou falando de alguém do gênero masculino. E se eu falar menina, eu falarei de alguém do gênero feminino. Se eu colocar menino, significa que eu tenho um só, então está no singular. E se eu falar meninos, significa que eu tenho mais de um, que esse S vai estar indicando desinência de número. Né? Então, olha só. Exemplo, gate mais o. O gate é o radical e o é a desinência nominal de gênero.
Por isso que é DNG. O GAT, então, radical. O desinência nominal de gênero. E o S é desinência nominal de número. Então, tá a sigla aqui, gente, ó, DNG. Desinência nominal de gênero. E DNN, desinência nominal de número. Gente, bem simples, né? Vamos às desinências verbais. Agora, as desinências verbais, elas são mais complexas, né? Desculpem, ela é mais complexa. Por que ela é mais complexa? Porque se o aluno não tem noção do verbo, do tempo do verbo, ele vai se enrolar nessa questão. Então, exemplo, vai indicar modo, a desinência verbal. Preciso saber qual é o modo. Se faz parte do modo indicativo, se faz parte do modo subjuntivo, se faz parte do modo imperativo. O número, se é primeira, segunda ou terceira, né? Desculpem, a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, o número, se está no singular ou no plural, e ainda o tempo. Qual é o tempo? Está no presente? Está nos pretéritos? Se está nos pretéritos, qual é o pretérito? Se está no futuro, se está no futuro, quais dos futuros está sendo indicado? Então, olha só, o cantávamos, né? Todo mundo gosta de dar esse exemplo porque o cantávamos é completo. Então, olha só, gente, eu tenho cante, que é o radical. Por quê? Porque é um verbo regular. Então, se é um verbo regular, todas as pessoas, todas as conjugações terão o cante como radical. O a, vogal temática. Vá. Quando eu falo vá, eu estou entendendo, o DMT é o quê? Desinência, modo temporal. Então, olha só, o tempo ele vem depois do modo. Olha que engraçado. Desinência do tempo, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o mois? Desinência de número pessoal. Cantávamos. Cantávamos. Nós cantávamos, né? Ah, gente, vocês me desculpem, eu falei aqui do subjuntivo, não é subjuntivo, é do indicativo, tá? E nós cantávamos, está na primeira pessoa do plural. Desinência, número pessoal. Tudo bem até aqui? Olha só, vamos ver aí o que são os afixos, né? São elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser prefixos, como eles também podem ser sufixos. Né? Prefixo quando colocado antes do radical e sufixo quando colocado depois, após o radical. Então, exemplo, pegada. O ada, gente, ó, tá vindo depois do radical pede. Então, vai ser sufixo. Inviável. Dê uma olhada no in. Tá vindo antes. Então, vou ter prefixo. Agora, a palavra infelizmente, eu tenho o in, que está vindo antes, e o mente, que está vindo depois. Ou seja, eu tenho prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Vogais e consoantes de ligação. São elementos que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos em geral, por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Exemplo, gente, silvícola, eu tenho silvio mais cola, então ia ficar silvicola, então silvícola, né? Paulada, se eu tiver o radical pau mais o sufixo ada, se eu não tivesse o L, eu falaria pauada. Então, vocês imaginem alguém falando pauada. É como se você tivesse um problema, um desvio na parte vocálica sua. Então, eu não vou falar pauada, cafeicultura, cafecultura. Então, esse I está ligando o café à cultura. Gente, eu coloquei isso numa questão de uma prova uma vez, foi do primeiro ano, eles quase me mataram, que eu coloquei gasômetro, né? Que o gasômetro, eles teriam que colocar que o O era a vogal de ligação, gás a metro, né? Gasômetro. Então, também o O seria uma vogal de ligação. Tudo bem até aqui? Professor, pode mandar esses slides no grupo? Posso, claro, me adiciona lá no grupo. Gente, tudo ok aqui? Tudo tranquilo? Então tá, então posso continuar, né? Olha só.
Processo de formação das palavras, né? Inicialmente, o livro de vocês, gente, ele está super bem explicado. Só que o slide ele está bem mastigado também, né? Processo de formação das palavras. Então, olha só, inicialmente, observemos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Isso é importante. Então, olha só, palavra primitiva, que não são formadas a partir de outras. Exemplo, pedra, casa, paz. Palavras derivadas, palavras que são formadas a partir de outras já existentes. Então, gente, pedrada, derivada de pedra. Ferreiro, derivada de ferro. Tudo bem até aí? Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Exemplo, cidade, casa, pedra. Palavras compostas são palavras que apresentam dois ou mais radicais. Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Ou seja, palavras simples e palavras compostas é a mesma coisa que substantivo simples e substantivo composto. Na língua portuguesa, existem dois processos de formação de novas palavras, que é a derivação e a composição. Dois processos, tá, turma? Então, olha só. Eu tenho que entender o que é o processo de derivação, né? Então, o processo de derivação é o processo pelo qual palavras novas derivadas são formadas a partir de outras que já existem. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal, que é quando tem um prefixo, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, e eu, gente, ainda tenho a prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? Aqui no slide eu não coloquei, mas eu também tenho prefixal e sufixal ao mesmo tempo, né? É quando eu tenho prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Que é o caso, gente, exemplo, da própria palavra infelizmente, né? É o próprio caso da palavra infelizmente. Infelizmente. Olha lá, turma. Eu tenho o prefixo que está antes do feliz e eu tenho o mente, que é o sufixo que está vindo após o feliz, que resultou infelizmente. Então, olha só. Eu tenho prefixo e sufixo, né? Eu tenho a parasintética, eu tenho a regressiva, eu tenho a imprópria. Tudo isso são exemplos de derivação. Então, vamos começar pela prefixal, né? Processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. Exemplo, desfazer. Eu tenho o radical fazer, eu coloquei o des antes. Inútil, in. Vejamos alguns prefixos latinos e gregos mais utilizados. Eu não coloquei. Turma, olha só. Antes de mais nada, eu queria que vocês vissem palavras que indicam, prefixos que indicam negação, né? Eu já falei isso ano passado, vou falar de novo para vocês. Então, eu tenho o a, eu tenho o in e eu tenho o des, né? Quem não é normal é anormal. Quem não é justo é injusto. Quem não está empregado está desempregado. Está desempregado. Então, turma, existem 3 prefixos em língua portuguesa que vão indicar negação. É por isso, eu até falava com os meus alunos ano passado, gente, vocês que são meus esse ano, as pessoas usam uma terminologia errada, né? Elas falam assim, que quando a pessoa tem trejeitos femininos, né? Se referindo aos homossexuais, elas dizem que as pessoas são afeminadas. Caramba, gente, elas dizem que as pessoas são afeminadas.
Essa palavra, na verdade, gente, ela não existe. Porque a partir do momento que você. Se o A indica negação, se você está falando que alguém é afeminado, significa que essa pessoa não tem jeito de feminino. Então, se alguém fala assim, ah, seu afeminado, você não está ofendendo ninguém. Na verdade, você está ofendendo a sua intelectualidade, porque você não está sabendo falar, né? Na verdade, quando alguém tem trejeitos femininos, essa pessoa é efeminada. Efeminada. Agora, gente, pelo amor de Deus, falem direito, tá? Eu não quero aluno meu falando errado, não. Tá? Não me matem de vergonha. Aqui no caso agora, sufixal. Processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo, nominal verbal, um radical. Exemplo, herdeiro, eiro, livraria, aria, civilizar, uizar. Então, vocês estão vendo que está de vermelho, seria o sufixo que está vindo após o radical. Parasintética. Olha só, gente, a parasintética ou parassíntese. Processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Exemplos, anoitecer. Então, eu tenho o A, que é o prefixo, eu tenho o noite, que é o radical, e eu tenho o ecer, que é o sufixo. Turma, olha só. Se eu pegar a palavra anoitecer e tirar o sufixo, vai ficar como? À noite. Essa palavra à noite sem o sufixo ecer existe? Não. Por quê? Porque tem que ser simultaneamente. Diferentemente da palavra infelizmente. Se infelizmente eu tirar o mente, a palavra infeliz, ela continua a existir. Na palavra infelizmente, se eu tirar o in, a palavra felizmente continua a existir. Diferentemente da parasintética. A parasintética, se eu colocar à noite sem o EC, a palavra à noite não existe. E se eu tirar o A, o prefixo A de anoitecer, a palavra noitecer, primeiro ano, também não existe. Ok? Então tá. Eu tenho a palavra pernoitar, né? Noitar. Pernoite. Não, né, turma? Observação. Existem palavras que apresentam prefixo e sufixo, mas não são formadas por parassíntese. Para que ocorra a parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo juntem-se ao radical ao mesmo tempo. Acabei de explicar. O felizmente, o infelizmente, né? Regressiva. Processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Ó, são formados substantivos a partir de verbos. Ninguém justificou o atraso do verbo atrasar. A janta foi maravilhosa. A janta foi maravilhosa. Do verbo jantar. O debate foi longo. Do verbo debater. Estão vendo, gente? É o processo de derivação que eu vou formar substantivo a partir de verbo. Reparem que eu estou colocando o ó, o artigo o antes. Ó. Se eu estou colocando o artigo antes, significa que a minha palavra está sendo derivada, né? Derivada regressiva. Processo de derivação que consiste na mudança da classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Agora, dê uma olhada aqui, voltem. Quando eu falo ninguém justificou o atraso do verbo atrasar, tá havendo alguma mudança, não está havendo nenhuma mudança, né? Agora, reparem na próxima. O jantar estava ótimo. Processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. O jantar estava ótimo. O jantar aqui, no caso, a partir do momento que eu coloquei o artigo, né? Eu coloquei o artigo lá também, só que não mudou, porque está tendo uma outra contextualização. Agora aqui, o jantar estava ótimo. Eu mudei a classe gramatical. A forma foi alterada, né? Jantar, todo mundo sabe que é verbo. A partir do momento que eu coloquei o artigo, a palavra se substantivou. Ó, então, aqueles foram os casos de derivação. Agora, estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Primeiro ano, vocês estão me ouvindo? Sim, sim.
É porque passou um avião aqui, quando passa avião é um inferno. Ó. Composição. É o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois. Pela junção de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas: por justaposição ou por aglutinação. Lembram disso, gente? Então, ó, justaposição, quando há alteração nas palavras e continua a serem faladas, da mesma forma como era antes da composição. Girassol, gira mais sol, pé de moleque. Agora, aglutinação é quando há perda. Planalto é plano mais alto. Então, vocês vejam que houve perda do O, ó, planalto. Lobisomem, vinagre. Além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação das palavras que são hibridismo, abreviação e onomatopeia. Abreviação ou redução é a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Exemplo, alto. Eu posso falar o alto, né, de automóvel, o quilo, representando o quilograma, moto, motocicleta, minha moto. Gente, cinema. Otorrinolaringologista, eu posso falar otorrino, foi o otorrino. Hibridismo é a formação. O que foi, Lohane? Tá com saudade de mim? Quer que eu te veja? Você não penteia o cabelo, não? Pronto, agora eles vão ficar com raiva de mim por causa do que eu falei que a Lohane não penteia o cabelo. Exemplo, automóvel. Auto. Tô uma semana sem pentear o cabelo já. Meu Deus do céu. Auto é grego, gente. Auto vem do grego. Imóvel vem do latim. Burocracia, na verdade, burro, né? Burocracia, só que na língua portuguesa, burocracia. Burro. O burro vem do francês e o cracia vem do grego. Sambódromo, né? O samba vem do banto, uma linguagem de tribos africanas, vem do banto samba. Samba, África, né? Cultura negra. E domo, cidade. Então, no caso, eu terei grego, um outro grego. Então, esse seria o hibridismo. Gente, ainda tem o estrangeirismo, né? Ó, no processo de palavra, eu ainda vou colocar o estrangeirismo aqui, né? Onomatopeia. Consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Exemplo, fonfon, cocoricó, tic-tac, bum! Onomatopeia também é um processo. Então, eu falei para vocês do estrangeirismo. Turma, então, olha só. Edinaldo Pereira. Quem é Edinaldo Pereira? Quem é Edinaldo Pereira, Cuba? Turma, eu ainda vou ter o estrangeirismo. Eu estou achando que é alguém aqui. Estrangeirismo é quando eu vou colocar palavras de outras línguas no nosso português. Né, gente? Ó, exemplo. Gente, só evitem falar aqui agora no chat, porque eu vou voltar a escrever aqui no chat, tá? Então, olha só, eu tenho estrangeirismo, né? Então, no caso, turma, o estrangeirismo, eu vou colocar palavra. Vamos lá, me ajuda. Estesse. A palavra estesse, né? A palavra estesse, na verdade, vem do stress, que teve um sentido completamente errado, né, turma? Equivocado. O que seria o estresse, na verdade? O estresse é quando você dorme 8 horas, você dorme 8 horas de sono, e ainda assim você vive num cansaço. Isso é o estresse, né? O auge máximo da fadiga. Hoje em dia as pessoas chamam estresse de impaciência, intolerância. Então, tem o estrangeirismo soufflé, que é um prato, uma comida derivada da França. Pizza, que é da Itália. O ciao, que é do alemão. Me ajudem, gente. Vocês devem saber mais. Time, vou dar um time, tempo do inglês.
sushi, comida, a própria comida, né? Abajur, que é do francês, pullover, show, Rafael, isso aí, a palavra show, né, que é com SHOW, a Xuxa que colocou show com X para ficar na língua do X, a língua dos baixinhos. Gente, outra também, Rafael falou do SH aí, nós não podemos esquecer do shampoo, né, que o shampoo é com SH, e aportuguesou-se a palavra shampoo, que virou shampoo com X. Turma, nós temos também o neologismo, né? O neologismo que eu esqueci de falar com vocês, que o neologismo é novas palavras. Então, exemplo, vamos pegar aqui Vamos dizer que alguém, são palavras novas, né? Natália. Vamos pegar o nome da Natália. Vamos dizer que alguma pessoa haja como a Natália. Aí eu chego e falo assim, eu crio uma palavra. Para de natalice. Parem de natalice. Coisas voltadas para o universo da Natália. Ô, gente, ainda dentro do estrangeirismo, eu tenho a palavra, vamos lá, print, de print screen. A questão da informática, ela nos trouxe muita coisa. Delete, deletar. Né? Nós não usávamos a palavra deletar, nós usamos a palavra delete a partir do... Sim, muito, Milene. Caetanear, né? Caetanear é o que há. Então, nós vamos ver isso, vocês vão ver isso em literatura, gente. Literatura tem isso no modernismo. Estou vendo essa matéria, eu não estou dando modernismo para nenhuma turma. Geralmente, o SAIS dava no segundo ano, mas isso é matéria de terceiro ano. Então, o terceiro ano vai ver isso de novo. Sim, o Djavan faz muito isso. Muito. Turma, é isso. Então, olha só. Alguma dúvida até aqui? Olha só, gente. Para a próxima aula, nós vamos fazer correção dos exercícios. Então, olha só. Então, para casa, páginas 211. Para casa, páginas 211, 212, 215. Gente, é para vocês fazerem isso, tá? 216. Ó, essas são as páginas que nós iremos fazer, tá? Para casa. Na próxima aula, Titio Ronaldo vai corrigir tudo, tá? Viu que legal? Não, bastante coisa não, Rafael. Pouca coisa, tá? Não começa com as maluquices de vocês, não, tá? Começa com a birutice, não. Pouquíssima coisa. 40 minutos de aula. Para. Eu não dou trabalho para vocês, eu sou um dos professores que menos dou trabalho para vocês. Parem de palhaçada. Página 211, página 212. Eu vou colocar na agenda Edu, que tá valendo ponto isso. No instante, eu acabo com a vida de vocês. É isso. Façam o trabalho. Beijo grande, tá? Tenha um ótimo dia, primeiro ano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.